A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Podem sentar. Como já foi anunciado, as palavras que vão servir de texto à nossa mensagem são as palavras do Evangelho de hoje. E refletindo sobre esse trecho, hoje temos o tema A Visita das Mulheres ao Sepulcro de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, em nome do Cristo vivo, também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A todos o nosso abraço aqui da Congregação Concórdia e uma Páscoa feliz, abençoada, nas bênçãos e méritos do Salvador ressuscitado. A todos nós. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o Rede vivo. Na sexta-feira, o túmulo foi fechado e o Cristo morto estava lá dentro. No domingo de manhã, o túmulo está aberto e Jesus já não está mais ali. O túmulo vazio é comprovado. Anjos olharam, as mulheres olharam, Pedro e João olharam, tudo vazio. É a pura verdade. O corpo de Jesus não está mais ali. O que aconteceu? Ter o seu corpo sofrido, decomposição total em tão breve tempo é impossível. Talvez que os discípulos o tivessem roubado, mas além de ser estranho, isso era improvável, porque lá estavam centuriões romanos vigiando o túmulo. Quem sabe os judeus o tivessem furtado, mas isso seria esquisito, porque eles não queriam mais saber de nada deste embusteiro, conforme eles assim o chamavam. O que houve então? Como é que o sepulcro agora está vazio? Uma explicação científica e natural não há. O que fazer? Então, eu convido a todos vocês a seguir comigo a visita das mulheres ao sepulcro de Jesus naquela festiva manhã do domingo de Páscoa. Vejamos, Jesus morreu por volta das 15 horas da sexta-feira. Foi sepultado ao entardecer daquele mesmo dia. Aquele que afirmara, eu sou a vida, agora está morto. O seu corpo foi deitado para descansar em paz, próximo ao Monte Calvário, numa tumba nova, cavada numa rocha, cujo proprietário era José de Arimateia, um homem honrado, também membro do Sinédrio, e que igualmente esperava o cumprimento das profecias messiânicas. Foi ele, juntamente com Nicodemos, aquele mestre da lei que anteriormente viera falar com Jesus à noite, que envolveram o corpo de Jesus com lençóis e o colocaram naquela sepultura. Era o dia da preparação, começava o sábado. As mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galileia acompanharam isso tudo à distância. E depois
Depois de perceberem onde tinham colocado o corpo de Jesus, se retiraram para preparar as especiarias. E no sábado, então, todos descansaram, de conformidade com a lei judaica. Mas no domingo, bem cedo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, dirigiram-se ao túmulo de Jesus a fim de embalsamar o corpo. Na medida em que iam avançando pelo caminho, crescia a preocupação delas com respeito àquela grande pedra que havia sido colocada na entrada do sepulcro. No entanto, ao se aproximarem da sepultura, as mulheres ficaram perplexas e até certo modo assustadas, porque viram que a pedra já fora retirada da entrada. E também constataram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Meus ouvintes, vamos nos imaginar por uns breves momentos, por curtos instantes, nós no lugar daquelas mulheres. Elas devem ter um sentimento, naquele momento, talvez com uma sensação muito estranha, talvez até irreal, e quem sabe, chocante. Pois vejam, elas imaginavam encontrar a gruta fechada. Ao chegar lá, no entanto, o túmulo já estava aberto. Um anjo removera aquela pedra. E a gruta estava agora à mercê de todos. Certamente também elas vinham conversando pelo caminho que talvez existiria um cheiro forte devido às feridas e à decomposição do próprio corpo, mas nem corpo havia mais lá. Esperavam ver a tumba sombria e escura, porém, para a admiração delas, aquela gruta estava celestialmente iluminada. Achavam que iam encontrar um cadáver para ser embalsamado, mas em lugar disto, toparam com um anjo. Um anjo ali sentado, cujo aspecto era como relâmpago, e as suas vestes mais brancas do que a neve. Imagine que surpreendente, fantástica e admirável aparição para os olhos daquelas mulheres. E estas três senhoras, que no domingo bem cedo, ao nascer do sol, mostraram-se corajosas para irem até o túmulo, agora, perante uma situação tão inesperada, sentem medo. Aquela mensagem de Jesus, de que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, é totalmente esquecida diante deste dilema pessoal. As suas mentes ficam confusas, seus corações perturbados. Por alguns instantes deixam-se invadir por um sentimento de insegurança, de ansiedade, diante de um futuro que no momento lhes pareceu inseguro e perigoso. A realidade e a tensão deste momento superam a possibilidade de uma reação mais positiva. Porém, antes de se refazerem até deste susto, o anjo as tranquiliza dizendo: não tenham medo, não se assustem. E de imediato ele emenda dizendo: sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele foi ressuscitado. Meus ouvintes, esta foi a primeira pregação de Páscoa. Um belo pregador, uma mensagem maravilhosa. Jesus foi ressuscitado. Portanto, Jesus Cristo vive.
A morte não pôde segurá-lo. Ele a venceu. Ele não está mais no túmulo. Deixou, talvez antes até da pedra ser removida. O sepulcro agora está vazio, só contendo os lençóis no qual o Salvador tinha sido enrolado. Imaginem que alegria imensa e indescritível para o coração daquelas 3 mulheres. Mas o que é importante, que enorme consolo, que enorme alegria também para nós. É a razão de nós estarmos hoje no templo do Senhor, louvando e jubilando pelo Cristo vivo. Pois o túmulo vazio nos anuncia e nos garante que assim como Jesus ressuscitou, também nós um dia ressuscitaremos lá no último dia. A morte não pôde detê-lo. A morte também não poderá nos deter. Cristo vive, nós também viveremos. Por isso nós podemos pensar na eternidade e encarar a própria morte, a realidade da morte, sem qualquer temor. Na fé em nosso Salvador Jesus, nós podemos até nos alegrar com a morte, pois ao morrer, apenas nós nos despimos deste corpo corruptível, porém a nossa vida continuará com Cristo e em Cristo. E no dia derradeiro, este mesmo corpo corruptível há de ressurgir e daí Cristo o transformará de corpo em corpo incorruptível, para então habitarmos junto com o Senhor nos céus por toda a eternidade. A vitoriosa ressurreição de Cristo é que nos dá esta certeza. Você crê nisto? Precisamos crer. Devemos crer. Conforme o apóstolo Paulo nos adverte e nos diz, se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Após ouvirem a mensagem do anjo, as 3 mulheres receberam uma tarefa. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos também. Ele, Jesus, vai adiante de vocês lá para a Galileia e lá vocês vão vê-lo conforme ele mesmo disse. Agora perguntamos, por que esta boa notícia deveria ser levada a eles e de um modo especial a Simão Pedro? Pensemos um pouco. Estes homens todos, eles haviam deixado tudo, mas tudo mesmo, para servir e seguir o seu mestre. Eles o amavam tanto e acreditavam nele como Salvador e colocaram nele todas as suas esperanças sobre ele. Mas perante todos aqueles trágicos acontecimentos, especialmente nesta última semana, e que culminaram com a crucificação e a morte de Jesus, agora eles estavam um pouco confusos, atemorizados, sem rumo, como um rebanho de ovelhas sem o seu guia e o seu bom pastor. Por isso, mais do que nunca, eles precisavam ser lembrados daquilo que Jesus havia lhes dito antes, mas que agora o medo lhes impedia que eles recordassem. Jesus tinha lhes dito, mais de uma vez, ao 3º dia eu ressuscitarei. Mas por que a Pedro especialmente? Pedro, porque ele tinha uma profunda dor em seu íntimo.
justamente por ele ter negado tão levianamente ao seu mestre lá no pátio do palácio sacerdotal. Na verdade, ele já se arrependera profundamente desta fraqueza, desse momento de fraqueza, e contrito e triste, ele já chorara amargamente por ter negado o seu mestre. E sem dúvida, este recado especial de seu mestre agora vivo, ressuscitado, lhe traria ainda mais paz para a sua envergonhada consciência. E o que as mulheres deveriam anunciar? Primeiro, aquilo que elas tinham ouvido e visto. Elas viram um túmulo vazio e ouviram que Cristo fora ressuscitado. O outro recado era que os discípulos deveriam ir ao seu encontro para vê-lo com seus próprios olhos. Imaginam que encorajador e profundo conforto para os seus corações trazia-lhes esta mensagem de Páscoa. Meus queridos ouvintes, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Jesus foi entregue e morreu na cruz também por causa dos nossos pecados, também por causa das nossas transgressões, e que ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos por causa da nossa justificação diante de Deus. E esta nossa justificação como pecadores diante de Deus é a doutrina central do cristianismo e é o fundamento especial de toda a fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado naquela memorável manhã do domingo de Páscoa, a nossa fé não valeria absolutamente nada. Continuaríamos condenados no pecado e o nosso destino eterno seria a condenação no inferno. Todavia, verdadeiramente, ele ressuscitou e, portanto, a nossa fé não é inútil, não é vã. Cristo cumpriu todas as exigências da lei divina e pelo derramamento do seu santo e precioso sangue, ele expiou os pecados de toda a humanidade, destruiu o poder da morte e apagou a obra do diabo. Por isso agora, nós, com um coração jubilante e vibrante, podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do Salvador Jesus Cristo. E assim, meus ouvintes, Deus se reconciliou com o ser humano e provou isto, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. O próprio Deus o entregara à morte e à sepultura, mas pelo poder de seu Espírito, fê-lo ressurgir, libertando-o da prisão da morte. E com Cristo livre, nós que nele cremos e todo aquele que nele crê, também está livre. É como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Portanto, no Cristo ressuscitado, todo o mundo pecador foi absolvido e declarado justo. Apenas quem não crê rejeita na sua incredulidade a sua própria justificação e então perde-se por culpa própria. Domingo de Páscoa, mais uma vez. Exultemos nesta nossa fé cristã. É privilégio, é bênção, levando avante esta nova notícia da salvação em Cristo.
vivenciando, testemunhando e proclamando perante todos aqueles que convivem conosco esta grande verdade registrada pelo apóstolo Paulo, também aos Romanos, quando disse: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que todos nós sejamos aceitos por Deus. Jesus ressuscitou. Cristo vive. E porque Jesus Cristo vive, a cristandade hoje pode novamente festejar um domingo de Páscoa, cheio de alegria, de regozijo, de gratidão, cantando: ressurgiu Jesus Senhor, aleluia, Jesus Cristo é vencedor, aleluia. E nesta firme certeza, repartindo a fé entre nós, em Jesus redivivo, eu desejo a cada um de vocês e suas famílias um feliz e abençoado domingo de Páscoa. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.